Você já parou para pensar? Será que tem vida fora da Terra? Você já parou para prestar atenção no céu, nos mares, nos rios ou no meio da floresta? Você já parou para pensar em ufologia? Você gosta de ufologia? Você sabe quando foi que você começou a se interessar por ufologia? É sobre isso que nós falaremos hoje no primeiro episódio do podcast O Contato. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Forma de disco voador. Isso não é brincadeira. O mesmo barulho que fez para descer, fez para subir, subiu. É alguma coisa inexplicável. Parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Muito grande, com uma luminosidade muito forte. Parecia um sol. Contato. Olá, contatados e contatadas. Está começando o primeiro episódio do podcast O Contato comigo, Vinícius Martins, o Vini, e na minha companhia, lá em Jabuticabales, Guto Cornacchione. Boa noite, Guto. Boa noite, também conhecido aqui como Smallville do interior de São Paulo. Olha que beleza, deve ser quente aí, né, cara? Ah, é quente, agora a gente tá gravando de noite, tá sol. É bem isso mesmo, isso aí. Chega aqui meia-noite, tá sol ainda. Muito isso aí. quente. Isso aí, como é que você tá, cara? Como é que passou a semana? Tá tudo bem? Tá tudo beleza? Tudo bom, cara. Estamos aqui na correria, olhando pro céu, esperando os aliens aterrissarem. E enquanto o mundo não acaba, né? Porque a coisa tá meio agitada por aí. Exatamente. E você, como é que tá? Eu tô bem, cara, tô bem. Ansioso por esse primeiro episódio. Estamos iniciando oficialmente aí o nosso projeto Podcast O Contato. Para quem não viu, nós já lançamos um piloto, né, do nosso projeto, se apresentando efetivamente, falando um pouco mais da gente, de quem são esses dois malucos e como que a gente se conheceu e tudo mais, para também não ter que ficar toda vez falando quem é a gente e tal. Obviamente tendo aquela apresentaçãozinha básica de quem somos, mas a nossa historinha, um pouquinho da nossa história, você ouve no nosso pilotinho do podcast O Contato, que já está aí em todas as plataformas, né? Junto com esse daqui episódio. A pouco, quando a gente for muito famoso, a gente não precisa mais se apresentar. É exatamente isso aí. Por né? enquanto, somos famosos apenas nas páginas policiais. Exatamente, né? Segundo o Guto, tem até uns agiotas que ficam atrás dele de vez em quando. Eles vêm com os helicópteros pretos dele. E apareceram eles no nosso piloto, já logo de cara eles já apareceram. Mas estamos aí para começar esse projetinho, para a gente falar um pouquinho sobre ufologia, falar um pouquinho sobre coisas sobrenaturais, sobre o insólito, né? Sobre fenômenos sobrenaturais no geral. Tá bom, galera? Então, muito obrigado pela sua presença já aqui no nosso podcast, chegando com a gente nesse primeiro episódio do podcast O Contato. Não é isso, Guto? Exatamente. Boa. Vamos lá, então, galera. Vamos começar o nosso projeto. Vocês vão ver que é o primeiro episódio. A gente está se ambientando, né? E o Guto, teoricamente, vocês vão nos conhecer ao mesmo tempo que a gente se conhece, né, Guto? Porque a gente a gente criando ainda, conhece, né? Por enquanto só por projeção astral, né? Isso, exatamente. A gente só se conhece aí de conversas além da face, né? Conversas aí da internet. Conversas virtuais, né? E de acordo com algumas teorias aí, a conversa virtual acho que está mais próximo da ufologia do que a gente imagina, mas a gente ainda está se conhecendo, então devagarinho vocês vão vendo que o entrosamento dos camisas 10 do podcast O Contato vão criando aí esse entrosamento. Então, estamos começando esse projetinho, beleza? E logo vocês vão ver que vai ter uma estrutura, né? Toda uma estrutura do episódio, né? Fazer a apresentação, trazer uns recadinhos de vez em quando, fazer umas ufofocas, não é, meu caro Guto? Você gosta de ufofoca?
Ah, eu sou o fofoqueiro, viu? O Tô por fofoqueiro dentro mesmo? de todos os babados intergalácticos. Ah, sabendo de tudo de Akhta-Cheran e seus companheiros de outra galáxia, né? É isso aí. Os nórdicos, né? Os nórdicos, os greys, os pleidianos e toda a companhia limitada que a gente tem aí. O pessoal dos reptilianos, não podemos esquecer dos reptilianos, com certeza. Vai ter gente que, se a gente não falar dos reptilianos, já vai vir massacrando a gente. Né? Mas é isso aí, gente. Então teremos o Fofocas, né? Teremos aí, com certeza, vamos falar umas besteiras aqui de vez em quando. Então logo, logo vocês vão começar a entender a estrutura do nosso programa. Beleza. E as redes sociais, né? Exatamente. Com isso, nós já estamos com as redes sociais ativas, tá? Nós já temos aí o TikTok, nós já temos o Instagram, né? E nós temos já também o X, o Twitter. Tinha que ter um Orkut, cara. Putz, cara. Imagina, pô, uma comunidade do Tinha que ter contato. um Orkut, ICQ e Mirk. Nossa senhora, cara, não entrega muito. Galera que nasceu aí dos 2000 pra cá nem sabe o que tá falando, né? Você falou a sua idade no nosso piloto, Falei, né, cara? Aí é entregar demais a idade, né, velho? Aí tá mostrando Tem que a gente caixa postal também. Nossa senhora, meu amigo. Caixa postal, beijinho, tchau, tchau da Xuxa, né, não? Exato. A primeira nave espacial que você viu na sua vida foi a nave espacial da Xuxa, cara. Já parou pra pensar nisso? Verdade. Não foi. Acho que a primeira que eu vi foi do ET do Spielberg. Olha aí. E nisso a gente já tá quase entrando no nosso episódio. Então, gente, esse é o nosso projeto Podcast O Contato. Já pode procurar nas redes sociais. Coloca lá o Contato Podcast ou Podcast O Contato, que você encontra a gente, beleza? Pra começar a seguir a gente, interagir com a gente. Logo a gente começa a interação com caixinhas de pergunta. Vamos trazer mensagem dos ouvintes aqui também, pra gente poder ter uma interação bem legal. A ideia do podcast é essa. A gente não vai ficar falando de casos, né? Não vamos ficar lendo relato, falando de casos. E sim, vamos debater o fenômeno. Não só o fenômeno ufológico em si, mas também debater aí a questão do fenômeno como um todo, né? O fenômeno sobrenatural, enfim. Não é não, Guto? Sim, tudo que abrange, né? Porque a questão tá se expandindo cada vez mais, né? Não dá pra. Não se fala que é uma coisa só, né? Cada vez mais em aberto. Exato. É curioso porque quanto mais parece que se sabe, que já não é muito, né? Mas quanto mais informação vai vindo, mais pergunta tem, né? Exatamente. É início. E é isso aí que a gente se propôs a fazer aqui, né? Que é questionar, né? Especular, jogar teoria, né? E explicar também, né, Guto? Por exemplo, alguns questionamentos que eu mesmo, que sou um novato aí na ufologia, faz nem 2-3 anos que eu tô entrando no mundo da ufologia, e a gente vai falar muito no episódio. Né? Teremos já um primeiro convidado aí no nosso episódio, daqui a pouco ele tá chegando aí. Mas justamente dúvidas, né? Por exemplo, quem são personalidades da ufologia? Quem é quem, né? Quem é David Grush? Quem é David Fravor? Quem é Tom DeLonge? Quem qual ufólogo? Qual é o trabalho que ele fez que trouxe tanta diferença? Quando a gente fazer um ano de podcast, a gente lança um álbum de figurinha. Isso, olha aí que da hora, cara. É bem isso, né? Então, assim, tem muitas figurinhas que vão surgindo. Então, os termos, né? Quais são os termos que a gente fala da ufologia? Casos que a gente pode falar que a gente pode acreditar como algo que realmente aconteceu ou simplesmente balela, né? Enfim, então é isso que a gente está se propondo aqui a explicar o que, na maioria das vezes, o pessoal acaba ficando com um pouco de dúvida, né? É realmente criar um contato. É isso aí. E também, né, cara, aqui são duas pessoas que consideram o fenômeno como real, né? Eu nem falar aquela palavra acredito, né? Não é questão de acreditar, mas a gente considera como... Não são dois céticos aqui falando, né? Exatamente. O nosso ceticismo, e vocês vão perceber isso, que assim, existe um ceticismo, claro, mas é um ceticismo controlado, né? Ele é um ceticismo que ele vai até um certo ponto, e chega uma hora que o ceticismo ele até cai por terra, porque a gente acaba não tendo como explicar alguma coisa. E aí fica naquela de, pô, mas como assim? Né? Não explica de um jeito, não explica de outro. Uma coisa é ser cético, outra coisa é ser negacionista demais. Né? Exatamente. E é nesse ponto que a gente quer chegar aqui no podcast. Abertura para todo mundo, né, Guto? Abertura para todo mundo. Então vai ter gente que vai aparecer aqui que tem a aceitação da ufologia mística, né, de uma ufologia astral. Vai ter gente que vai estar aqui que acredita no máximo ali
numa tecnologia diferenciada que a gente não tem conhecimento. Então, é debater isso, né? As conspirações e debater tudo mais. Beleza, então, Guto, bora pro nosso primeiro episódio. Nosso convidado já chegou aí, cara. Bora pro nosso primeiro episódio? Liga nada aí. Boa! É isso aí, meu caro contatado e contatada. Estamos agora com o nosso primeiro convidado aqui no nosso podcast, O Contato. E ele que vem das estrelas de perto de base aérea aqui do estado de São Paulo, o Marcelo. Chega mais, Marcelo, vem trocar uma ideia com a gente. Boa noite, cara. Boa noite. Tamo aí. Longe da Electro, por favor. É. Marcelo, pra quem não sabe, gente, Marcelo mora numa cidade onde tem caso ufológico citado, inclusive no hangar 18, cara. Ah, é? Tem, os robôs de Leme. Verdade, Os robôs de Leme, cara. Nossa, o cara quase apanhou dos... E aí, Marcelo, bora? Do lado de Pirassununga, Turibe Pereira, tem tudo, tem uma casuística muito forte. Teve, né? Faz um tempinho que não tem muita coisa pra esse lado aí. Mas é um lugar que é interessante da gente ficar esperto. Mas e aí, Marcelo? Muito obrigado, cara, querer participar do primeiro episódio dessa loucura, dessa doideira que é o nosso projetinho aí, do podcast O Contato, pra gente poder falar um pouquinho de uma forma diferente da ufologia. Prazer, cara, se apresenta pro pessoal. E é a pior coisa que tem quando eu participo. Se apresentar assim. Mas você tem experiência, que eu sei, você tem experiência. Então, sou uma cara muito fã de Star Wars, eu gosto de... Claro, de ufologia, senão não ia estar aqui, né? Exato. Eu conheço o Vini aí há quase 10 anos já, né, cara? E a gente vai... por aí. Cada dia que passa vai se descobrindo mais parecido, né? Porque essa questão de interesse por ufologia aí é coisa recente nossa, né? Não é... Sim, verdade. De tanto tempo também. Também, né? Só falava de nerdice, né? Exato. Foi ficando velho, a nerdice ela foi evoluindo, né? Porque a gente falava só de nerdice, aí começou a nerdice ficar um pouco desinteressante. Falou, mas tem um negócio diferente aí, cara. É legal falar também, né? Curto, assim, bastante essa área, assim, de... Não ufologia relacionada, mas de astronomia. Passo longe de astrologia e... Tamo aí. Minha meta era tirar uma foto da Via Láctea, consegui e tamo nessa. Detalhe, Guto. Foto da Via Láctea com celular. Caramba! Com o celular. E muito bem tirado. Eu já tentei fazer isso com a câmera fotográfica mesmo, não consegui. Consegui umas fotos legais, mas pegar a Via Láctea em si não consegui. Muito bem tirado. Se o Marcelo permitir, eu vou colocar essa foto dele no nosso... Vai ser o primeiro feed nosso de foto. Vou colocar essa foto no carrossel do episódio, porque é uma foto que ficou muito massa. E ele tirou, ele mandou pra mim. Eu falei, caraca, conseguiu, velho. Conseguiu. E é uma Tava num churrasco, o pau quebrando atrás por causa de um cara bêbado e eu lá, contando os minutos ali pra tirar a foto. Foi ótimo. Conseguiu. Show de bola. Mas é isso, gente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ufologia. E o tema é esse. Por que ufologia? A gente tá maluco? Né? Da onde que saiu essa questão de ufologia? E eu queria começar com você, Guto, que é um cara aí que já tem uma certa experiência, né? Já tem estrada, né? Já tem um pouco de estrada, né? O que fez? Eu não tô ficando velho, eu tô ficando vintage. Você lembra quando foi, cara, o momento que a ufologia tocou na sua mente, tocou no seu coração? Você falou, cara, eu gostei disso aqui. Você lembra quando foi? Cara, nossa, a voz falhou agora aqui. Falhou. Cara, ficou emocionado. Cara, assim, de certa forma, é difícil achar um início para esse interesse que eu tenho, porque a impressão que eu tenho é que eu sempre tive curiosidade a respeito desse assunto, mesmo antes de saber até o termo ufologia, assim, mas
uma coisa que foi para mim um marco que pegou esse meu interesse e deu para eu expandir, aumentar esse interesse, foi quando começou a ter YouTube, sabe? Sim. Porque até então, né, beleza, você tinha internet, já tinha site sobre ufologia, essas coisas e tal. Mas ficava muito restrito assim, sabe? Ou comprar revista, né, revista UFO, ou comprar algum livro, ou de vez em quando aparecia alguma matéria na TV e tal. Então, você ficava muito refém da informação chegar até você, às vezes, né? Naquele momento. Quando começou o YouTube, isso aí se tornou mais popular e tal, foi ali no meio dos anos 2000 pra frente, né? Eu não lembro exatamente quando começou o YouTube, mas a impressão que eu tenho foi ali do meio pro fim da primeira década ali, né? Foi o YouTube 2005, né? 2004, 2005, se eu não me engano. Então, acho que foi por aí. Aí quando começou a ter YouTube, né, aí, cara, era aquela coisa, a gente não sabia como funcionava aquilo, né? Era tudo muito novo. Então, é literalmente o buraco da toca do coelho. E eu não tinha noção que estava fazendo isso, porque fui lá e pesquisei um vídeo de algum interesse meu, mas não sabia, não entendia que ia ter um algoritmo, que se eu ia ver um vídeo, ele ia me recomendar outro, ia recomendar outro. Então, quando surgiu o YouTube e eu comecei a pesquisar coisa lá, ali foi o momento em que eu passei a ter contato com essas questões mais profundamente, assim, sabe? Porque ali comecei a conhecer nomes de pessoas, de ufólogos, vídeo de palestra, como eu falo inglês, então conseguia ver bastante palestra e programa sobre ufologia americano, e dali para frente aí foi um caminho sem volta, assim. Mas se eu for pegar mais para trás, assim, na infância, eu lembro que eu nunca fui uma criança muito normal, era uma criança meio esquisita, sabe? Desde pequeno eu sempre gostei de gibi, história em quadrinho. Eu não ligava muito para videogame, eu não tinha muita paciência com videogame. Eu só jogava jogo de esporte porque acabava rápido. A coisa que me deixava com raiva era eu ficar 5 horas jogando o jogo para chegar no fim e morrer. Eu não consegui terminar. Puta. E o pior que eu acho que você pegou uma geração que os jogos eram Nintendinho, né? Se a gente for parar pra pensar. Cara, não, meu primeiro videogame foi Atari, aí depois eu peguei o Master System, depois eu peguei o Mega Drive. Eram jogos um pouco mais difíceis, né? Era um jogo muito difícil e que assim, tipo, mano, você ia e não tinha assim, você salvar o jogo e continuar depois, você desligou o videogame e morreu, acabou. Sim. Até uma curiosidade, aí o Marcelo, a gente se conheceu num evento que aconteceu aqui em Limeira. De videogame. E nesse evento, cara, a gente se desafiou, a galera levou lá um Nintendinho e a gente se desafiou a jogar o Mega Man 1. Cara, nossa, é impossível. Ele é impossível. Impossível. É muito difícil, cara. Então eu não tinha muita paciência, eu passava mais tempo lá com os gibi, vendo gibi, super-heróis, sempre gostei de outras coisas. E, cara, pra quem gosta de super-herói, ficção científica, essas coisas, principalmente se for desde pequeno, você vai ter uma facilidade tremenda para aceitar algumas coisas ou pelo menos considerar, sabe? Eu lembro que eu nasci em 83, então assim, quando eu tinha uns 8 anos, era lá para ali 91, por aí, cara, passava a série clássica do Star Trek na Record. Então, era molequinho e tava lá vendo essas coisas e, assim, começar a considerar que tinha vida fora da Terra ou alguma coisa, era uma coisa meio que, assim, eu já lia sobre isso nos gibis, já via séries sobre isso de ficção científica,
sabe, chegarem agora e o pessoal tá falando de multiverso e tal, pô, eu já leio gibi da Marvel e da DC que fala disso desde os anos 80, sabe? Então não surpreende muito. Mas eu lembro que, assim, como eu falo que eu era uma criança meio esquisita, que eu lembro que eu tinha mais ou menos essa idade aí, uns 8 anos, e já eu tinha interesse por astronomia, em saber o que eram as estrelas, os corpos celestes, essas coisas. Perguntava para o meu pai e acabava caindo em umas questões meio filosóficas, né? Eu lembro que eu perguntei pro meu pai, assim, bem pequeno, eu perguntei, né, tipo, quem criou o universo e tal, como que começou tudo. Ele falou, tudo começou ali no Big Bang. Eu falei, tá, mas e antes disso? Quem que botou o negócio lá que explodiu? Quem que fez a explosão? E nisso aí teu pai já tava quase quebrando-se na porrada. Aí nisso meu pai já tava, sei lá, moleque, vai jogar bola, vai. Aí, então, assim, a curiosidade, porque esse interesse por ufologia, no fim das contas, tem que ter uma curiosidade. Tem que ter uma curiosidade, assim, sabe? Uma certa insatisfação, talvez, com algumas respostas que são dadas, e você pega aquilo e ou você aceita como é, ou, assim, se você fizer algumas perguntas e as respostas não te satisfazerem, você vai ficar com aquela dúvida, né? E eu sempre fiquei com essa dúvida e essa curiosidade, que é tanto uma questão científica, talvez, né? Mas também é uma questão filosófica, né? Aquela velha pergunta de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, né? Sim. Então, no fim das contas, essa questão ufológica, ela acaba estando ligada com essas 3 perguntas aí. E isso aí é algo que por mais que o interesse propriamente dito de pesquisar e de estudar e de aprender tinha vindo mais na fase adulta já da vida, desde pequeno essa pulga grey atrás da orelha já estava ali falando no meu ouvido. Você não teve nenhum tipo um gatilho, né, que você pegou, porque, por exemplo, eu tenho, né, depois eu vou falar qual, mas eu tenho um gatilho que eu peguei, eu falei, cara, nossa, mas e aí, né? Como assim? Então, em você não, o seu foi só tipo, a consequência da forma como você foi vivendo mesmo. Para mim foi, cara, para mim acho que foi assim, uma própria personalidade e natureza meio muito curiosa, questionadora das coisas, com a indústria, com a cultura pop, sabe? Sim. Pelo fato que eu falei, eu lia muito quadrinho e via muito filme, essas coisas, e aquilo ali não parecia tão possível para mim. Então não teve para não falar que não teve um evento em si assim que me marcou e que me deixou muito curioso quanto a isso, teve 2 assim, mas que também assim vieram por meio da TV, sabe? Um foi quando surgiu a história do Bob Lazar. Eu sou velho, né, cara? Quando surgiu a história do Bob Lazar lá, tipo, no fim dos anos 80. 89, para ser mais exato, quase no mês que eu nasci. Então, isso aí, essa história o George Knapp trouxe lá nos Estados Unidos, lá em 89, mas naquela época, sem internet nem nada, aqui no Brasil, acho que foi se falar disso em TV, acho que no ano seguinte já, sabe? Em 90. Sim. Eu lembro disso, cara. É engraçado, porque... Por que eu lembro disso, sabe? Uma memória que eu tenho de eu vendo TV com 9 anos de idade. Sim. Se eu lembro é porque me marcou. Eu lembro de uma matéria na TV Bandeirantes. Eu acho que eles devem ter comprado a entrevista, a reportagem do George Knapp com o Bob Lazar, e devem ter transmitido. E eu lembro de ver aquilo lá e ouvir falar de Área 51, disco voador, aí minha cabeça, né? Ali foi um marco para mim. E o outro foi quando... Aí foram 2 coisas meio que próximas, né? Foi quando começou história de Varginha e história de Chupacabra. 96. Isso. E aqui na minha cidade, aqui em Jaboticabal, tem a Unesp, né? Faculdade de Zootecnia, Veterinária, Agronomia, Biologia, Administração de Empresa.
Mas na época era só zootecnia, biologia, zootecnia, veterinária e agronomia. E na época que teve a história do chupacabra, corria o boato na cidade, que tinham pego o chupacabra e tinham trazido para a Unesp, que ele estava guardado aqui, sabe? Aí eu ia às vezes brincar na Unesp lá de tarde, assim, de fim de semana, jogar bola, e ficava pensando, nossa, será que ele tá aqui em algum lugar? E se ele fugir? Mas foi meio que por aí que, por esses caminhos, assim, que eu fui me interessando por ufologia, cara. Aí quando chegou YouTube, você ia lá e jogava, cara, é muito fácil hoje, né, velho? Não, hoje é bem fácil mesmo. E você, Marcelo, como que chegou, cara? Eu acho que assim, o seu é um pouco mais, acho que mais fácil de eu entender, de eu saber, mas eu quero só a confirmação só. Não, cara, então, eu acho que eu tava matutando ao longo do dia, desde que você apresentou o convite aí, o tema, porque eu também não lembro qual foi o estalo sobre isso, né? Até antes de... Você vai citar a Guerra nas Estrelas, né? Mas até antes de ser fã, assim, de Star Wars, eu já me interessava por essas coisas, assim, meio espaciais, sabe? Porque eu via em lugares tipo Castelo Rá-Tim-Bum, essas coisas, porque sou um garoto garoto, né, entre aspas, eu sou fruto dos anos 90, né, eu nasci verdade. Bem em 90 ali, então eu acompanhei essas Mundo de Bikman, sabe, então todos esses programas assim foram influentes para isso, né, minha mãe vive contando uma história e aqui que tipo ela foi na escola, né, que a gente fala antes do pré ainda, né, antes de você fazer o pré ali, também não chega maternal, porque maternal é bem criança mesmo, né, mas eu acho que a creche, né, a creche. Jardim, dependendo da região você não fala jardim, né, aqui é parquinho. Tem já ouvi castelinho também. Caramba. Aí minha mãe foi reclamar porque questão assim de que o pessoal não me dava muita atenção, essas coisas assim, e aí a professora falou, não é que ninguém dá atenção pro Marcelo, mas quando a galera tá falando de desenho, essas coisas, ele quer comentar sobre anéis de Saturno, sobre a lua disso e daquilo. Olha isso. Então, eu acho que isso aí tava mesmo desde criança, né? E aí, assim... eu vivia vendo comercial de Arquivo X na Fox, porque meu pai assinava, então a saudosa Sky, né? Não sei nem se existe ainda isso, mas... Pior que eu acho que a Sky ainda existe. Não tem mais a DirecTV, mas a Sky ainda existe. Net, né? Ali pra 98, sabe? Então, nunca assisti, assim, fui assistir Arquivo X mesmo ali pros anos 2000, 2005, mais ou menos. Mas estava sempre intrínseco, era um assunto que eu sempre gostava. Star Wars só veio para complementar, até porque ele é mais fantasia que ficção, né? Então, não lida com alienígenas, assim, no sentido interação com a Terra, né? E eu sempre gostei eu sempre achei sem graça o fato da vida não ter um pouquinho de mistério, sabe? Então, eu fui por esse lado aí, pesquisar algumas coisas que foram aí misteriosas por muito tempo, sabe? Investigar coisa do tipo... Hoje já nem tanto, né? Esse nível de loucura, mas, por exemplo, acreditar na construção das pirâmides, essas coisas assim. Então, eu ainda confesso que eu ainda penso, podia ser verdade, hein? Vai que, né? Ainda fico assim, né? Hoje a gente soltaram até uma imagem no canal no grupo de apoiadores lá do Rony Vernet, que é a Esfinge, né? Assim, a imagem. E embaixo da Esfinge tem uma nave espacial, né? Porque é aquele negócio, criou-se uma mística muito grande. E eu acho que, assim, a gente que é década de 90, 80, 90, a gente passou por uma época onde foi muito plantado isso pra gente, né? De que Esfinge e pirâmide eram coisas de extraterrestres, que o ser humano não teria capacidade de criar aquilo ali, né? E sempre que se descobriu uma nova estrutura criada pelo homem, construída pelo homem por algum motivo, automaticamente se atribuía isso ao extraterrestre, né? Ao alienígena. E também a gente acabou crescendo numa era
numa época, 80, 90, onde, cara, a cada 15 dias tinha um filme de ET novo na TV. Né? Se usava muito essa fantasia do ET. O Star Wars em si, hoje, até o outro dia, vendo uma crítica de filme, de série, eu vi o termo ópera, né? Uma ópera espacial. Então, Space Opera, né? Sim. Exato. Então não é ficção, é Space Opera. É uma obra que traz pra gente a fantasia, né? Da vida fora da Terra, ou vida intergaláctica, mas não é uma que vai alimentar teorias, né? As teorias ali de da ufologia e tudo mais. O Star Wars, ele tá mais próximo do Senhor dos Anéis do que 2001. Isso, exatamente. Exatamente. Mais pra fantasia do que pra ficção científica. Mas Tinha Gugu fantástico, né? Não, exato. Então, nossa senhora, isso ajudava bastante. É que nem o Guto falou do Chupacabra, cara. Pra quem viu Gugu Ratinho na época do Chupacabra, não dormia de noite. Aí em 95 o Fantástico me traz aquela autópsia. A famigerada autópsia, cara. E foi o Hangar 18 que me falou que aquilo lá era falso. Se não fosse o Hangar 18, até hoje eu achava que aquilo lá era no mínimo intrigante. Aí depois que eu fui entender que era um cara. Nossa, cara, eu lembro de ver aquele dia, assim, fantástico lá. E eu tava na casa do meu avô, minha avó sentada ali, a minha avó só fazendo o sinal da cruz. Nossa. E o meu avô o tempo todo olhando para aquilo lá e falando assim: isso é mentira. E eu me cagando ali de medo. Cara, e eu vou falar pra vocês, eu lembro o dia que eu realmente me deu o estalo, que eu falei, cara, tá aí, acho que eu gosto de ufologia. Foi quando passou a matéria, e foi recente, não é muito antigo não, assim, desde moleque, eu também tenho essa questão de ficar intrigado, né, com coisas e tal. Eu tenho uma memória aí que traz pra mim um dia que quando eu era moleque, tava eu e um amiguinho, tava tendo um negócio na casa dos meus pais, e aí tava eu e um amiguinho brincando assim, a gente olhou pro céu e viu um objeto passando com luzes, né? E eu lembro que a gente correu, tal, e não sei o que, só que assim, hoje eu imagino que era algum tipo de avião mesmo, que passou um pouco mais baixo e tinha uma iluminação um pouco diferente. Mas na época eu lembro que isso me marcou, eu tinha 5, 6 anos de idade, isso me marcou muito. Mas o que fez eu questionar, falar, pô, cara, eu acho que tem alguma coisa diferente aí, e eu acho que a gente tem que começar a olhar diferente para esse assunto, foi a matéria do Fantástico, em 2017, 18, se eu não me engano, sobre a Noite Oficial dos OVNIs. Aquilo ali, a hora que eu vi aquilo ali, eu falei, cara, como assim? Eu não conhecia a Noite Oficial dos OVNIs até aí, né? Para quem não conhece a Noite Oficial dos OVNIs e está escutando aí pela primeira vez, né, quem está chegando, procura sobre o Jackson Camargo e o Portal Fenômeno. É o cara que mais manja da Noite Oficial dos OVNIs aí no Brasil. E ele tem um livro sobre a Noite Oficial dos OVNIs, que foi o primeiro livro meu que eu li de ufologia. Mas foi essa matéria, cara. Eu vi essa matéria. Esse lance da Noite Oficial dos OVNIs, velho. Se isso tivesse rolado nos Estados Unidos, já era ponto pacífico. Todo mundo já tinha assumido, ET existe, vida alienígena. Como acontece no Brasil, a impressão que eu tenho é que o mundo inteiro está esperando que assim, a confirmação, alguma coisa tem que vir de lá. É bem assim, essa porque, coisa que dá. Assim, o que falta, né, cara? Essa noite foi... Cara, chegou a ter... Eu não lembro o número exato, se era 21... 30, são mais de 20. O exato é mais de 20. É mais de 20. Em mais de uma região do Brasil, assim, cara, envolveu tanta gente, velho. Não, é um relato, né, como até eu gosto muito de entender dessa forma também, que é talvez o maior, eu acho que é acima de qualquer outros, né, a gente tem vários casos aí no mundo inteiro, mas pra galera que quer se interessar por ufologia, tem essa curiosidade da ufologia, né, de tentar entender o que tá rolando, porque assim, qualquer situação, né, o Marcelo, ele é um cara que a gente conversa sobre, mas ele vai mais assim, você viu? Da hora, vou ver. Né? Não fica ali caçando o tempo todo igual a gente fica caçando. Né?
mas sempre tá ali sabendo o que tá rolando. E a gente compartilha, a gente fica compartilhando informação. Mas a gente sempre, quando você tá numa roda de amigos, e aí do nada o assunto sai, porque é incrível, não sei se vocês têm essa impressão também, mas em roda de amigo é incrível como a conversa ela tende a partir para o sobrenatural. É incrível isso. Você tá conversando, você tá falando de qualquer outra coisa, e aí, de repente, a gente tá falando de fantasma, tá falando de qualquer coisa, né? E aí é a hora que eu apareço falando de um monte de É a coisa. hora que eu tipo, coço a Brilha. mão assim, e falo, é agora. Agora é meu momento. As luzes se apagam, fica um canhão de luz só em mim. E me deu o microfone que eu vou começar a falar. Então, assim, isso eu comecei a ver que as pessoas elas se interessam muito pelo papo do insólito, né? Pelo papo do paranormal e tal. Seja pelo lado fantasma, seja pelo lado ufológico. Só que sempre que eu quero mostrar pra pessoa e que eu não gosto daquele papo só porque, eu gosto e é intrigante, não. Eu gosto porque eu levo a sério. Né? E a gente tá aqui justamente por isso. É porque a gente leva a sério o papo. A gente não quer fazer chacota, né, do assunto. E sempre que eu quero mostrar pra alguém, eu pego e falo, cara, vê esse vídeo aqui. Aí eu mostro a Noite Oficial dos OVNIs. Que, cara, são mais de 20 luzes em não sei quantos estados, e aí você tem piloto desesperado, você tem o depoimento do presidente da Petrobras empossado na época, você tem comandante da aeronáutica envolvido, você tem operador de tráfego, o SINDAC tá envolvido. Cara, é uma quantidade de relato, o tanto de gente que viu em São José dos Campos, né? As pessoas viram. Tem. O Jackson, ele no portal Fenômeno lá mesmo, tem. Porque na matéria da Globo ficou muito famoso assim, os relatos militares, né? Sim. Mas o Jackson reuniu relato de testemunha, de civil, gente que tava em casa, que tava na rua, que tava de carro e que viu, né, também. Mas exato. É que isso dá um selo de autenticidade, né? Porque não é só o Zé do bar ali que viu um negócio e tá contando aí, né? Sim, mas é que assim, o que eu quero dizer é que por ter envolvido tanto militar, aquela matéria, principalmente que popularizou mais esse caso assim para a grande massa, né? Que foi lá no Fantástico, ela focou bastante no testemunho dos militares, mas muita gente, tipo, se para os militares, tanto militar ter visto, imagina o resto da população que estava naquela região lá, né? Eu não vi o ponto de vista civil até então. Né? E é um assunto que ele perdura até hoje, né? E aí agora, o Jackson, sempre que ele descobre, porque ele sempre está investigando esse caso, e sempre ele traz uma coisinha nova, cara. Ele já veio com informação de que rolou no Uruguai também, rolou na Argentina também, tudo ao mesmo tempo, né? Então é um caso muito grande. E esse caso foi o caso que me trouxe para a ufologia, assim, que eu comecei a questionar. Aí chega em 2018, eu lembro até hoje, cara, o dia que eu recebi esse vídeo do Tic Tac. Aí eu mandei para um amigo meu, aí esse amigo meu fez a famosa pergunta, né? Pô, por que todo vídeo dos caras com coisa preta e branca e não sei o que, não tem nada direito? Eu falei, cara, isso é câmera térmica, isso não é uma câmera normal. É uma câmera térmica, porque tá muito rápido e tal. E aí, por algumas semanas, ele... Mas tem uma outra questão também, cara. Que assim, beleza, vídeo de câmera térmica, os caras filmaram lá na altitude, né, super alta e tal. Sim. Só que assim, isso aí são os vídeos que eles mostraram. Exato, que eles quiseram mostrar. E se eles têm outros lá que são muito mais... Tava rolando até no Twitter. Eu me recuso a falar X, tá? Eu vou falar Twitter. Não. Eu me recuso a falar X. Tava rolando no Twitter essa semana aí, esses dias, pessoal da comunidade ufológica, pessoal que tem podcast e perfil do Twitter sobre ufologia lá nos Estados Unidos, que os caras estavam questionando não a autenticidade desses vídeos do Tic Tac, do Gimbal, dos outros lá, mas estavam questionando assim, que eles devem ter vídeos com melhor definição de imagem e não apresentam, porque eles estavam mostrando, eles colocaram, olha, isso aqui é um vídeo feito em caça militar, numa mesma altitude, condições muito parecidas, e a imagem era muito melhor. Sim. Então, assim,
Não tô falando que aquele vídeo do TikTok, do outro, do Gimbal, o GoFast também não são verdadeiros. Tô falando que assim, aquilo é o que eles mostraram. Eles com certeza têm mais coisa, tem, sobre aquilo lá. Até foi nisso aí que eu comecei a levar mais a sério ainda, porque eu vi o pessoal comentando isso e aconteceu esse fato com o meu amigo, e aí depois deu o quê? Um mês, aí veio a matéria nos jornais falando, ó, o Pentágono admite que esses vídeos são reais e tudo mais. Cara, eu olhei pra cara desse amigo meu, sério pra caramba, eu falei, cara, eu te avisei, mano, olha isso aqui, esse vídeo é real, cara. Ele não é vídeo fake, ele é real. Os caras gravaram isso na altitude. Aí ele já me entrou meio que em choque, assim, eu falei, cara, esse papo é sério. O assunto tá sério, o assunto não é mais brincadeira. E foi onde eu comecei a falar, cara, isso tem que ser levado a sério. A ufologia, ela tem que ser mais colocada numa pauta diferente de debate, porque ainda é papo de maluco, infelizmente. Quando você vê começar a falar disso... tem um estigma, né? Tem um estigma, que nem... Na sua família, Marcelo, quem mais fala sobre ufologia com você? O meu pai, só que bem distante, né? Bem esporádico, assim. Aliás, é algo que eu descobri também que ele se interessava por isso, sabe? Ele gosta muito de ficar ouvindo radar e tudo mais. Então, quando eu mandei pra ele as gravações da noite oficial dos OVNIs, ele mandou áudio pra mim. Pô, tô até arrepiado aqui. Mas é só com ele assim, também. Então, tem muito, assim. Às vezes a gente tenta levar a sobrinhada, né, pra esse lado aí, mas vamos ver. Mas isso é muito louco, cara, porque às vezes você vai, por exemplo, voltando naquele ponto da roda de amigo, de conversa ali, né? Vai ter... Eu vejo pela turma de amigos que eu tenho, assim, pelo pessoal com quem eu convivo e tal. Não se fala desse assunto, não é uma coisa que tá se falando ali e tal. Mas o pessoal não pesquisa, não estuda, mas ninguém ali bate o martelo para falar que não existe, sabe? Não tá ninguém ali muito... claro, eu não posso pegar a minha turma de amigos, o meu círculo social e achar que todo mundo vai ser assim. Mas a impressão que eu tenho, tanto olhando para as pessoas com quem eu convivo, mas olhando assim... pela internet, pelas redes sociais, a movimentação que esse assunto todo está tomando, que ainda tem um estigma, mas que aos poucos está diminuindo. Acho que pelo menos as pessoas começam a falar aquela coisa assim, sabe? Tipo, mas o universo realmente é muito grande, né? Para ter só a gente aqui. Exato. Daí, para a pessoa admitir que vai ter alguma coisa, é um passo muito grande. Mas já é meio... A impressão que eu tenho, isso é uma impressão minha, e como falei nesse podcast aqui, essa ideia nossa é especular mesmo, né? Não quero estar certo, mas a impressão que eu tenho é que, assim, pelo menos começar a encarar um pouquinho mais a possibilidade que, olha, talvez, acho que isso está ficando um pouco mais fácil. E acho que por dois motivos, né? Um, por essa série de coisas que vem acontecendo aí, nessas notícias, esses informantes que vem saindo, essas denúncias, esses vídeos e tal, mas também pelo próprio avanço da ciência, da astronomia, né, cara? Porque quando eu era criança, lá nos anos 90, os caras estavam lançando o Hubble. Uhum. E até 95 se sabia dos planetas do sistema solar. Até 95, a impressão que eu tenho que o primeiro exoplaneta confirmado, né, primeiro planeta fora do sistema solar, acho que foi ali pelo meio da década de 90 que os caras confirmaram. Sabe? Até o meio da década de 90 a gente só tinha certeza que tem esses planetas aqui. Sim. Cara, em 25 anos aí, cara, a gente saiu disso para, olha, estamos tirando fotos com o telescópio James Webb lá das bordas do universo. Do berço das estrelas. Tem milhares de planetas. A teoria, a questão saiu de, em 25 anos, temos 8, 9 planetas para, cada pontinho de estrela que você vê aí é possível que tenha pelo menos algum planeta lá. Então, a evolução isso acaba muito forçando meio que
as pessoas a ficar assim, talvez, pode ser, sabe? É que aquele negócio criou aquele ponto de que a prova é a nave espacial pousando em cima da Casa Branca e aí que a gente vai saber se é ou se não é, né? Só que hoje tem uma quantidade muito grande de vídeo, como a gente até comentou aqui, o acesso à internet ele aumentou muito essa possibilidade. Estamos fazendo um podcast, estamos iniciando um podcast sobre ufologia, depois de tantos podcasts que já surgiram, né? E a gente ainda está querendo iniciar um podcast sobre ufologia. Por quê? Porque o assunto ele ainda é um assunto a ser debatido e cada vez mais ser debatido por mais pessoas, para as pessoas começarem a olhar um pouco mais para o céu. Porque uma coisa que eu acho muito interessante, que teve o eclipse, né, agora nesse mês de outubro. Todo mundo, o eclipse e tal, vai rolar o eclipse, todo mundo ficou interessado no eclipse, beleza. Mas, cara, o que eu vejo, eu já tive uma experiência de eu estar chegando em casa, e como eu olho muito para cima, eu estar chegando em casa, eu acabar vendo, eu ver é uma possibilidade também. Já aconteceu algumas vezes. Desculpa, foi mais forte do que eu. Já aconteceu algumas vezes também. Mas, cara, eu chegando em casa, estacionando o carro, olhei pro céu, cai um meteorito. Bonito, coisa linda de ver. E eu olhar pro lado, não tinha ninguém olhando pro céu. Não tinha ninguém se impressionando com aquilo ali, sabe? E a minha própria esposa, a gente tá caminhando às vezes, já aconteceu 2, 3 vezes, de eu ver alguma coisa passando no céu. Falar, nossa, você viu? Ela, não vi, porque ela tava olhando pro chão, tava olhando pro lado. Então as pessoas, elas não têm o costume de olhar pro céu. O Marcelo, por exemplo, com essa questão da astronomia, começou a tirar cada foto da hora e registrar cada momento legal. E a gente vê que, olhar para cima é muito massa. Né? E as pessoas não têm esse hábito de olhar para cima. Só que agora o que começou a acontecer? As pessoas, elas começaram a ver que matérias estão surgindo. Hoje, na grande mídia, pelo menos uma vez por semana, tem uma matéria falando de algo. De algo. Os caras acham algum vídeo, dá like, né? Primeiro porque dá like, dá engajamento. Mas segundo porque... E agora não é mais fazendo piada, né? Tirando um barato com a situação. Não, foi filmado em tal lugar e tudo mais. Nesse ano já foram visitados mais de em tantos lugares do país, tantos registros foram feitos, aí traz ufólogo para falar sobre a situação. Hoje as pessoas sabem o que é ufologia, né? Quando você fala, vou falar sobre ufologia, o pessoal já sabe, você não tem que ficar explicando o que é ufologia, né? Então é um papo que devagarinho ele está começando a ganhar o espaço e as pessoas estão começando a ver diferente, não é mais tanto papo de maluco. É um papo assim, as pessoas não querem aceitar porque começa a ir contra o paradigma delas, né? Aí a gente envolve religião, a gente envolve crença, a gente envolve um monte de coisa, mas é um assunto que as pessoas elas estão começando a... cara, pode ser. Eu acho que é um momento muito legal e muito raro que acontece de tempos em tempos na humanidade, onde uma nova ciência surge. Porque até hoje a ufologia ela é considerada uma pseudociência, né? Exato. A partir do momento em que houver uma confirmação oficial, a ufologia ela vai acabar do jeito que a gente conhece hoje. Vai acontecer, eu faço um paralelo com a filosofia. Lá atrás, na Grécia, por exemplo, que a filosofia era a ciência. Da filosofia veio a matemática, vieram as outras ciências. Eu acho que a hora quando houver uma confirmação, se houver, né? Mas assim, acho que se chegar um momento onde há uma confirmação que se torna público e aceito, né? A ufologia ela vai se ramificar em várias coisas diferentes. Você não vai ter ufologia porque como uma coisa só monolítica, né? Não, até porque o nome já não vai fazer mais sentido. Sim, vai ter, porque objeto voador não identificado. Exato, né? Então, a gente já não vai ter mais objeto. A gente identificou, agora é outra coisa. Eu até acho errado quando o pessoal fala assim, casos ufológicos. Beleza, é o nome principal ali, é o que se... Mas eu acho errado a gente falar, é um caso ufológico quando envolve a aparição de uma criatura.
tudo bem, é o que traz, é o que remete ao estudo, né? A toda essa parte do estudo. Mas, ufologia é o estudo do UFO, que é o objeto voador não identificado. Sim. Então, outras situações teria que ter outro nome, sei lá, acho que até por isso que ficou meio banalizado também, porque misturou tudo, né? Porque é algo só sobrenatural, né? Por isso que agora virou fenômeno anômalo não identificado. Exato. O AP em inglês, né? Unidentified Anomalous Phenomenon, né? Exatamente. Bonito agora. Cara, eu escuto você falando isso, eu já venho o Afonso Solano falando igual o Trump na minha cabeça. Mas Pô, vai trazer pra cá também, cara. Então é bem isso, cara. É bem. Eu acho que cenoura dele. É um assunto que já tá morrendo. Eu acho que o termo ufologia, até hoje eu gosto muito de quando eu entro em alguns debates, quando eu acho alguém que quer debater o assunto, eu já falo, cara, a pergunta não é se, a pergunta é o quê? Não tem mais se tem. Não, isso já tá claro. Tem, a gente tem a NASA confirmando, a gente tem o Pentágono confirmando, a gente tem pilotos confirmando, a gente tem autoridades confirmando. Agora a questão é, o que são? Então, aí quando entra nessa questão do que é, como não se tem uma resposta, né? Tipo, andou uma casinha, sabe? Antes era assim, ó, não tem nada acontecendo, isso é tudo mentira, não acontece nada. Vai bola. Agora andou uma casinha, falou assim, não, beleza, ó, isso aqui aconteceu mesmo, isso acontece. Ah, tá, o que é? Não sabemos. Então, esse não sabemos, aí abre espaço para tudo que é explicação, tudo que é tipo de teoria, vai ter de tudo, né? Quanto mais a gente... Mas aí que tá a questão, cara, porque quanto mais a gente anda uma casinha, abre mais 500 perguntas, sabe? Eu fico... Pensou que louco no futuro a gente ter uma profissão que vai ser, tipo, exobiólogo, sabe? O cara vai ser um biólogo. Eu vi o Edson Boaventura falando isso uma vez, né? Que a partir do momento que houver a revelação, né? Seja lá quando for, quando houver um contato, aí eu acho que aí muda tudo, cara. Porque aí você vai ter cientista, para quem gosta de filme, né? Eu acho que um dos filmes que mostra isso como melhor perfeição, cara, é A Chegada. Sim. Sensacional. Porque ali você vê, os caras, não, beleza, ok, houve o contato, aconteceu o contato. Agora a gente precisa entender o que é isso aí. Tá lá. Então a gente precisa de alguém que manja de língua, a gente precisa de alguém que manja da vida, biólogo, astrônomo, vai ter que entender tudo. Né? Vai ter que achar um pouquinho de tudo com ideias diferentes, físico, químico, enfim. Né? Para tentar chegar numa conclusão em cima daquilo. Filósofo. Filósofo, exato. Psicólogo, psiquiatra, vai ter que ir tudo. Vai ter que entrar nessa história aí. E a gente... Bolo de pote, vai ter que ter alguém que faz bolo de pote. Nossa, com certeza. Cara, imagina isso acontecendo aqui no estado de São Paulo. Lá em São Paulo, cara. Nego parando na frente da nave espacial lá. Aquela multidão na frente e tem um doidinho gritando. Na bola de pote! Na bola de pote! Real, olha a água! Aí, tio, deixa o disco aí, eu olho. 5 na minha mão aqui. O evento ufológico no Brasil. R$5,90. É bem isso aí mesmo. Mas cara, é um assunto que acho que cada vez mais a gente quer que as pessoas se questionem, né? Levar isso pra frente, que nem... Marcelo, já tentou falar de ufologia com sua avó? Vou tentar. Pô, nunca. Deve ser uma experiência muito interessante, cara. Apesar que, de repente, é nessa que ela te conta uma história que você nunca imaginaria. Mas acho Macaco que não, branco. eu nunca tentei. Macaco branco. Cara, minha avó, ela nunca me contou história nesse sentido, assim, né? Que você leva pra ufologia e tal. Mas ela já me contou cada história cabulosa, cabreira, de quando ela era criança, que você fica assim, vixe.
sabe? E hoje, se a gente parar para pegar, assim, agora tá começando a criar uma união entre casos paranormais e a ufologia. Tá lá o Skinwalker Ranch, né? Tá criando um elo, né? A gente tá tendo um elo aí de que o paranormal, ele nada mais é do que um fator ufológico. Então É uma teoria, né? É uma teoria, mas tá cada vez mais chegando muito perto disso, né? As teorias eu acho que isso tá ficando muito forte, porque assim, as pessoas que estão aí na vanguarda da abertura de informação, né? Que você pega os Tom DeLonge da vida, Luiz Elizondo, David Rush, os caras que estão, tipo, avançando nessa direção de trazer mais abertura e trazer informação, vazamento e tal, eles estão indo para esse lado, entendeu? Então, meio que assim, se são esses caras que estão mais por dentro, que supostamente tem mais informações, que supostamente estão em contato com o pessoal de inteligência do governo americano, se eles estão levando o assunto por esse sentido, de uma junção do fenômeno paranormal com o fenômeno ufológico, a gente acaba prestando atenção no que eles estão falando. Não quer dizer que seja verdade, mas, né, tipo, são os caras que estão meio que puxando essa fila, né? Exatamente. Porque assim, você vê um cara grande falando sobre isso, aí você vai falar, mas se esse cara que pesquisa, que tá ali do lado, tá chegando nessa conclusão, né? Eu particularmente, até pro pessoal já ir me conhecendo, eu sou da seguinte opinião, assim, o meu aceitar da ufologia é mais a questão de pesquisa, uma pesquisa que vai acontecendo, então, sondas ufológicas reais, assim, que agora começaram a aparecer até meio que de forma descarada, tem alguns vídeos surgindo aí de forma descarada mesmo, e sonda ufológica, pesquisa da raça e tudo mais, e que depois acaba vindo um próximo passo, né? Não Sim. Sou muito fã das teorias de experiência, teoria de simulação, eu não sou muito fã também. Tem até um amigo meu que ele não gosta de nada disso, e ele fala uma coisa que eu aceito bastante, que é, os caras vão viajar 200 não sei quantos milhões de anos-luz pra chegar aqui e ficar brincando de esconde-esconde, cara. Sabe? Não aceito muito isso, não. Então, eu prefiro mais assim, tem uma raça ali, acho que vale a gente começar a dar uma estudada, e se a gente vê que vale a pena, a gente chegar perto, né? E a tal da teoria também da Floresta Negra, que o pessoal fala, né? Que assim, a gente é tão pequeno que não olham pra gente, e o que tá acontecendo aqui é daqui mesmo, né? E se a gente acabar olhando pro que tá de fora, é capaz da gente se assustar demais e ter consequências aí um pouco alarmantes, né? Então, eu concordo com esses argumentos também, assim, eu não... Né, parar pra pensar nessa questão de, por que os caras iam viajar uma distância absurda pra vir aqui pegar pedra, sabe? Se eles têm tanta tecnologia, a própria teoria da floresta escura, mas por outro lado, e eu não falo isso para derrubar esse pensamento, mas só para para contrapor, sabe? Para avançar a questão, a especulação, né? A gente está pensando na questão da viagem no espaço da maneira como a gente entende o que é viajar no espaço. Uhum. Pra gente, a gente só pode viajar, a gente anda em todas as direções no espaço, mas no tempo a gente anda só em uma. A gente só anda para frente no tempo. Uhum. Se a gente estiver falando de, sabe, se for uma civilização que, de repente, o tempo é uma outra dimensão, que eles podem ir para frente, para trás, se eles podem pegar um atalho no espaço, um buraco de minhoca, ou, sei lá, um portal. Cara, tô especulando mesmo, sabe? Não tô falando que é nada certo isso. Só tô especulando.
de repente essa distância é mínima. Uhum. Se for questão interdimensional, talvez a distância é mínima. Se tem um controle sobre o espaço-tempo, o tempo talvez seja mínimo. Então, realmente, isso aí faz sentido. Só que, por outro lado, a gente está pensando sempre no nosso paradigma, como a gente faz as coisas, sabe? Eu, por exemplo, não consigo entender muito bem por que uma civilização muito mais avançada tecnologicamente do que a gente precisaria atravessar o espaço, vir aqui para pegar pedra e estudar a composição do planeta, sendo que a gente hoje, do jeito que a gente consegue saber a composição de uma estrela que está bilhões de anos-luz só apontando um telescópio espacial para ele. Uhum. Tá? Se a gente consegue fazer isso, por que eles precisariam vir aqui em loco para fazer isso? Exato. Agora, quer dizer que eles não vêm? Não sei. Talvez eles venham, não sei porquê, né? A gente, se parar para pensar para uma formiga, uma raça de formiga que tem só no deserto de não sei da onde, lá nos Cafundó do Paquistão. A formiga, às vezes, deve olhar para um cientista que saiu dos Estados Unidos e falar, por que esse cara tá aqui? O cara saiu lá dos Estados Unidos para vir aqui me ver, sabe? Eu tava pensando, dadas as devidas proporções aí, mas por que os caras pegaram um navio, né, e tipo, vamos cruzar um oceano, ver o que a gente vai achar. Então, assim, a curiosidade ali, né, de descobrir mais, de entender melhor, O lado exploratório, né, da coisa toda. Eu acho que usar dessa base histórica é muito, muito coerente, né? A gente descobriu outros continentes explorando, né? Descobriu outras raças explorando, né? Mas essa exploração, eu não posso dizer que sempre, mas assim, eu acredito que na maioria das vezes tinha um fundo comercial por trás também, né? Tem muitos disso, né? Tem Portugal muito disso. e Espanha não se jogaram no mar. Vamos caçar, vamos achar. O Cristóvão Colombo, o Pedro Álvares Cabral, os navegadores podiam ter aquele ímpeto de explorador. Agora, aquilo só foi possível porque tinha um objetivo por trás que era não científico apenas, né? Mas no caso do ser humano, comercial, né? De poder. Sim. Também. Agora, uma coisa que eu tô falando demais aqui, mas só uma questão que eu fico pensando, eu já me peguei pensando muito nisso, assim, né? Tipo, o universo tem aí 13 bilhões de anos e a Terra tem 4 bilhões de anos. O Homo sapiens tem 130 mil anos. Então, assim, 130 mil anos em 14 bilhões não é nada. É absolutamente nada. Uhum. Então, assim, uma coisa que eu acho que realmente é difícil de acreditar, não de acreditar, mas assim, de considerar, é que, assim, 130 mil anos na história do universo é um pontinho ali, não é nada, né? É um milésimo de segundo. E nesse milésimo de segundo surgiu uma espécie que saiu da Idade das Cavernas e hoje está explorando o espaço. Fora que a gente tem que considerar... A gente tem que pensar que uma outra civilização tem que ter surgido e se desenvolvido nesse mesmo milésimo. Sim. Entendeu? Não, quando a gente começa a pensar na possibilidade... Agora, por outro lado, assim, beleza, qual que é a probabilidade de duas civilizações terem surgido e se desenvolvido meio que nesse mesmo milésimo de segundo? Em um milésimo de segundo em bilhões de anos. É muito pouca. Agora, quando você para ver o tamanho do universo, aí você fala, mesmo que seja 0,001%, vai ser um número muito grande ainda. Então, é a hora que a gente começa a chegar naqueles cálculos. Então, assim, a chance é pequena, mas é muito grande ao mesmo tempo. Sim. Devido ao tamanho colossal das coisas.
É a hora que a gente começa a entrar em equação de Drake, começa a entrar nessas equações aí que, cara, você fica louco. E a possibilidade é muito grande, né? A hora que a gente começa a questionar, a hora que a gente começa a se perguntar, e até a galera que gosta de ufologia, acho que se pergunta muito, assim, beleza, a vida fora da Terra é só questão de onde ela está, e não mais se tem ou não. É só questão de onde ela está. Mas não é apenas onde ela está, é quando ela está. Também, quando ela está, exatamente, porque a gente pode estar olhando para uma direção e naquele momento ela não está ali, né? Mas chegando lá, ela já está lá, né? Tem toda essa questão também. Mas o outro ponto é, por que raios nós temos uma possibilidade de uma outra raça que vem de uma outra galáxia, outro planeta, sei lá, outra estrela, vem pra cá e fica só de teretetê com a gente, brincando aqui, brinca ali, leva uns ali, e leva uma vaquinha daqui, e bota uma sondinha pra zanzar pra lá, né, e sonda anal pra cá e tudo mais. Isso eu acho mais difícil da gente ter uma resposta, cara. Acho que essa pergunta, por quê, é sempre a questão mais difícil, não importa o assunto. Pode ser ufologia ou qualquer outro assunto. O como a gente descobre. O porquê já é mais difícil. Exato. Ainda mais difícil se, assim, beleza, a gente tá pensando, tá, por que eles estão aparecendo agora, aqui e tal? Agora, e se a gente parar pra pensar, pô, mas eles não estão aparecendo só agora, sempre apareceram. Tem gente que diz agora que a gente tá vendo, né? Tem teorias que falam que, pô, eles estão aqui desde sempre, né? Então, por que eles já estão aqui desde sempre? Né? Que raio de estudo é esse que não acaba? Sabe? TCC sem fim? Toda espécie tem sua quinta série, né? Vai saber, né? Vai saber se pra cá só mandam os estagiários. Eu fico pensando, às vezes a gente acha que o negócio é muito sério, mas vai que de repente um descobridor que aparece aí são 2 alienígenas adolescentes que acabaram de pegar a carta, sabe? E quando era adolescente, acabei de tirar a carta com 18 anos e tipo, pegava o carro com meus amigos e ia pra cidade vizinha. Só por ir. Vai que. Vamos ali naquele planeta ali, tem uns seres lá meio esquisitos. Vamos tirar uma onda deles. Bom, meu caro ouvinte, é isso, cara. Você que tá ouvindo aí a gente nesse papo maluco desde o começo, já deu pra salientar bastante aí, né, o nosso papo. Acho que é válido deixar claro pra você, você não está só no seu pensamento maluco. Você tem pessoas que pensam igual você e perguntam as mesmas coisas que você. E agora você pode vir aqui, às vezes, participar com a gente, né, mandar o seu recado. Então, como já falei, logo mais vai começar a aparecer caixinha de pergunta em rede social e tudo mais para você poder participar com a gente, mandar o seu recado, tá aí com a gente. Quem sabe, né, Guto? De repente uma live aqui, outra live ali, mais pra frente, tá, uma coisinha ou outra pode. Quem sabe eles não se mostram antes disso. De repente já pensou a gente ter essa oportunidade, cara, de ser o podcast que vai estar falando dos caras a hora que eles aparecerem, né? Pensou? Aí a gente já faz uma live deles. Então essa que é a questão. E você, meu caro Marcelo, obrigado, viu, sua participação. Naxa, obrigado vocês pelo convite também. É um assunto que, igual eu falei pro Vinícius, né, eu não tô muito inteirado, até porque se eu fosse escolher aprofundar em tudo que eu quero aprofundar, eu fico maluco. Ou eu tenho que virar herdeiro de algum jeito, né? Exatamente. Então, até falei pra ele, não sei o que eu ia contribuir aqui, né? Participante golfinho, né? Às vezes sobe, faz uma graça, depois volta, né, pra baixo d'água. Não, e já deixando claro, já que o Marcelo é o nosso participante emérito aí, sempre que vê a brecha, a gente vai trazer ele pra cá pra criar um contato a mais com a gente aí.
Marcelo, quer falar das suas redes sociais, dos seus projetos, dos seus vocês? Cara, tem meu site focado em Star Wars que ressuscita Mike Lázaro, às vezes morre, às vezes volta, às vezes morre de novo, então, que é o jedicenter.com.br, tem as redes sociais dele, né, no Insta ali, que é Jedi Center também. Tô tentando arrumar um gás para continuar atualizando ele ali no momento, mas vamos aí, estamos aí desde 2002. Muito, né? Estamos aí desde 2002, já vimos marasmos e séries ruins passarem e irem embora, então vamos estar sempre aí. Né? Pra quem passou do episódio 9, eu acho que tá tudo certo, né? Acho que dá pra aguentar, dá pra passar. E é isso aí. E você, meu caro Guto, quer deixar o recado final? Queria agradecer o pessoal, pedir desculpa aí se eu falei demais, se eu falei borracha. Tá empolgado, menino. Primeiro episódio, tá empolgadão. Cara, tem quantos anos eu tô esperando pra falar essas coisas? Exatamente. Não, mas aí convidar o pessoal para seguir no Instagram, tá lá, @quemeguto. E em breve também, eu sou quadrinista, né? Então segue lá que tem uns lançamentos de quadrinhos meus aí que em breve estão chegando aí. Show de bola, Guto. Muito obrigado, Marcelo, também. Como eu disse, Marcelo, nosso participante emérito, sempre que vemos aí uma oportunidade, será convocado a falar. A gente tá com um plano de fazer um episódio para falar de filmes. E eu sei que de filme o Marcelo manda bem também. Filmes, séries e tudo mais, tá bom? Esse aí... Esse episódio para 2 horas, cara. Falar você vai ter que ter parte 3, parte 4, vai ter... Vamos criar só um quadro só para falar de filmes e séries, porque a galera que gosta, todo mundo aqui gosta. Para quem não conhece ainda, então segue lá a página do O Contato Podcast no Instagram, e lá você já vai começar a encontrar também outros conteúdos nossos. Acredito que esse episódio estará sendo lançado no dia 31 de outubro, Halloween, para a gente começar a interagir com vocês. No Teco você pode também acompanhar o @o.contato, beleza? E lá naquela plataforma que gostou e que virou um X-Men, você também encontra nosso contato no @contato_cast, que você já consegue seguir a gente. Beleza? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, senhores, pelas suas participações. Valeu você também, né, Vini? Poxa. Que é isso, é nóis. Nosso âncora. É nóis, a gente vai brincando aí. Como o Guto disse, quanto tempo com vontade de falar sobre isso? E agora a gente vai ter bastante tempo para falar. Pelo menos até eles chegarem. Pelo menos até o contato acontecer. Tá certo? Então, muito obrigado para você que acompanhou o nosso podcast até aqui. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua parceria. Segue as nossas redes sociais e nos encontramos no próximo episódio do podcast O Contato.